E nos próximos capítulos da novela Renascer, após a chegada de Zé Augusto, muitos mistérios relacionados ao filho mais velho de Zé Inocêncio vão começar a vir à tona, mesmo com o rapaz fazendo de tudo para esconder a verdade. O principal segredo de Zé Augusto é relacionado a Jupará. Ele carrega a culpa de não ter conseguido salvar o Tabaréu. Mas o que ninguém esperava era que Jupará fosse retornar para a vida de todos de uma forma surpreendente, deixando todo mundo de boca aberta. E ainda por cima, ele guarda o pior segredo da vida de Zé Augusto. Ao olhar para Jupará em sua frente e perceber que tudo que escondeu durante anos vai vir à tona, Zé Augusto implora: Jupará, por tudo que é mais sagrado, não fale nada a respeito disso. Não vou suportar que todos saibam da verdade. Mas Zé Inocêncio vai exigir que Jupará conte tudo de uma vez. E o que o Tabaréu revela vai deixar todo mundo chocado. Deocleciano, Inácia e Inocêncio vão ter que se juntar para revelar a verdade a Zinha, que ainda sofre com a então perda do seu pai. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após a chegada de Zé Augusto na fazenda de Zé Inocêncio. Logo após a partida de seus irmãos, o filho mais velho do coronel vai inventar uma desculpa esfarrapada para não ter comparecido ao casamento do pai. Mas será preciso mais do que isso para convencer Zé Inocêncio de que está faltando com a verdade. O coronel se aproxima de Zé Augusto na sala e diz: Se você acha que eu acreditei nessa historinha pra boi dormir que você me disse para não ter atendido meus chamados, está muito enganado. Eu quero a verdade, filho. Zé Augusto desvia o olhar do pai, com medo que ele possa descobrir alguma coisa, e responde: Mas estou falando a verdade. Eu realmente estava viajando. Não tenho por que inventar uma mentira dessa pro senhor, painho. Zé Inocêncio passa a mão na cabeça, incomodado ao ver que o filho continua mentindo para ele, e fala: Zé Augusto, você nunca tem tempo pra nada, tá sempre ocupado, e eu sinceramente não acho que você seja tão ocupado desse jeito. Você por acaso não voltou porque Zinha lhe culpa pela morte de Jupará? Zé Augusto se levanta do sofá, incomodado pela pergunta do pai. Ele engole seco e responde: Claro que não, painho. Eu entendo a dor da Zinha muito bem. Afinal, eu também perdi manhinha, mas tenho a consciência tranquila de que fiz o possível para salvar Jupará naquele momento. Zé Inocêncio cruza os braços, enquanto continua encarando o filho, e fala: Tem certeza disso, Zé Augusto? Zé Augusto olha para o pai, preocupado com o que vai responder. Mas antes que ele possa dizer alguma coisa, Inácia também se aproxima do rapaz e comenta: Seu pai tem razão, Zé Augusto. Tem alguma coisa estranha com você. Eu sinto aqui dentro em meu peito. Só não sei o que é. Zé Augusto arruma seus óculos um pouco ansioso com a situação. Ele tenta disfarçar o nervosismo e diz: Até você, Inácia. Pelo amor de Deus. E eu tô dizendo que não tem nada de diferente em mim. Eu só tava muito ocupado. Inácia não tira os olhos do rapaz e responde: Mas eu tive um sonho com você e Jupará essa noite. Ele estava mais distante do que você, mas tinha a sensação de que ele estava querendo falar alguma coisa, mas não conseguia, e pelo visto não deve de ser coisa boa. Zé Augusto respira fundo e diz: Vamos mudar de assunto, por favor? Não me sinto muito bem falando disso. Acho que é melhor a gente ir comer, isso sim. O rapaz caminha em direção à cozinha, enquanto é seguido por Zé Inocêncio e Inácia, que se encaram suspeitando da reação de Augusto. Os três se sentam na mesa e começam a almoçar, quando Mariana chega do quarto e se senta junto deles. Zé Augusto sorri para Mariana e afirma para o pai que eles já se deram super bem. O coronel aproveita o momento de trégua e diz:
Filho, desculpa se eu e Inácia fomos muito insistentes com você em relação a essa história, mas é que eu queria entender melhor tudo isso e por que da sua ausência. Zé Augusto sorri para o pai e fala: tudo certo, painho, é que essa história toda mexe muito comigo ainda. Não me sinto bem com tudo isso não. Neste momento, Zinha invade a cozinha com tudo, deixando todo mundo surpreso e diz: quem não tem que se sentir bem aqui sou eu, já que foi meu painho que você matou. Zé Augusto regala os olhos com a chegada repentina de Zinha. E Zé Inocêncio fala: mas o que é isso, Zinha? Isso é jeito de você entrar em minha casa? João Pedro entra na cozinha atrás de Zinha e diz: desculpa, painho, vim atrás de Zinha para impedir o pior, mas já aconteceu, né? João Pedro tenta puxar Zinha pelo braço, mas ela se afasta e fala: eu que devo pedir perdão por ter aparecido desse jeito? Mas foi mais forte do que eu. Eu já tive que ver esse sujeito andando por aqui, mas não canso de dizer que ele não vale o prato que come. Zé Augusto se levanta da mesa e tenta se defender ao dizer: Zinha, eu sei muito bem que você sente muita falta de seu pai, mas já conversamos sobre isso. Eu fiz de tudo para salvar seu painho, mas também entendo que você é muito nova para entender essas coisas. Zinha dá risada debochada e rebate: ah, agora o problema tá em mim, né, Zé Augusto? Não é você que é o pior tipo de médico que existe? Deixou o pai morrer na sua frente. Zé Augusto regala os olhos com a acusação de Zinha, e Mariana resolve intervir para defender o enteado. Ela diz: mas o que é isso, Zinha? Pelo pouco que conheço de Zé Augusto, deu pra ver que ele é um homem muito bom. Não acredito que ele tenha feito nada de mal com ninguém, não. Antes que Zinha possa responder, João Pedro é mais rápido e diz: pelo visto, Zé Augusto arranjou uma ótima defensora. Tá interessado em outro homem da família, Mariana? Zé Augusto olha para o irmão confuso, sem entender o que ele quis dizer com isso. Mas Zé Inocêncio toma as dores de Mariana para si e fala: João Pedro, não fala uma coisa dessa de Mariana, que você tá indo longe demais. Aliás, toda essa situação aqui dentro é embaraçosa demais. Vocês entram passando dos limites. Mariana também se levanta da mesa e comenta: deixa isso pra lá, pai. Sei que João Pedro só falou da boca pra fora. Está tudo bem. João Pedro encara Mariana surpreso ao ver ela o defender, mas logo cai na real e fala: tá certo, mais uma vez eu peço desculpa por mim e por Zinha. A gente já tá de saída. O rapaz pega a Zinha pela mão e sai da casa junto da moça, deixando Augusto, Zé Inocêncio, Mariana e Inácia chocados com o que acabou de acontecer. João Pedro e Zinha caminham em direção à fazenda dos dois, e no caminho o rapaz fala: meu Deus do céu, Zinha, você precisa se controlar um pouco. Desse jeito você vai acabar perdendo a razão. Zinha responde sem nem olhar para o amigo: eu sei, mas acontece que esse seu irmão me faz sair do sério. Não aguento nem olhar para a cara dele. Tudo que eu queria era que pai tivesse aqui, mais eu. João Pedro respira fundo e diz: eu sei como é que é isso. Também faria tudo para ter manhã, mais eu aqui. Mas não é assim que as coisas vão se resolver, e você só vai ficar guardando rancor aí dentro. Zinha não responde mais João Pedro e começa a andar mais rápido que ele e fica na sua frente. O rapaz acelera o passo para tentar alcançar a amiga. Os dois chegam na fazenda de Deocleciano e encontram o peão e Morena discutindo sobre Jupará. João Pedro e Zinha diminuem os passos para que possam ouvir melhor a discussão dos dois. Deocleciano diz: essa carta que recebi tá muito estranha, Morena. Tava escrito um monte de coisa que quase ninguém sabe. Morena entrega a carta de volta para o marido e fala: realmente, homem, mas isso aqui só pode ser alguém querendo lhe passar um trote, isso sim. Deocleciano segura a carta na mão, olha para ela com um olhar preocupado e responde: acontece que eu não contei para ninguém nada do que tá escrito aqui,
E o Zé Inocêncio também nunca falaria disso pra ninguém. A outra pessoa que sabia disso era Jupará, mas ele já foi dessa pra melhor tem tempo. Morena tenta pensar no que poderia ter acontecido para que essas informações tenham vazado, quando Zinha se aproxima dos dois e pergunta: que história de carta é essa? Vocês estavam falando de painho? Deocleciano e Morena levam um susto com a chegada da moça, e Morena diz: credo, Zinha, isso é jeito de chegar? Zinha desvia o olhar e fala: não queria assustar vocês, mas acabei ouvindo um pouco dessa conversa e fiquei curiosa quando ouvi o nome de painho. Deocleciano respira fundo e comenta: é que a gente recebeu uma carta escrita por alguém contando alguns causos e histórias da época em que eu e seu painho éramos jovens. A questão é que só eu, Jupará e Zé Inocêncio sabíamos dessas histórias. Nem eu e o coronelzinho falamos nada. E seu pai não tá mais aqui? Morena concorda com o marido e completa: é isso mesmo, filha. Aí nós estamos tentando entender quem poderia ter mandado essa carta pra cá, e se isso foi algum tipo de aviso. João Pedro chega logo atrás de Zinha e a menina fala: entendi. Toda vez que ouço algum desses causos de painho, dá tanta vontade de ter ele aqui comigo que acabo perdendo a cabeça. Morena se aproxima e abraça Zinha, tentando consolar a menina, e responde: oh, minha filha, eu posso imaginar toda a dor que você sente. A gente também sente muita falta de Jupará, mas também posso imaginar por que você tá tão mexida. É por causa da volta de Zé Augusto, né? Zinha desvia o olhar de Morena e não fala mais nada, mas João Pedro não consegue ficar quieto e responde: acertou em cheio, Madinha. Zinha não se aguentou e foi lá tirar satisfação com o Zé Augusto, bem na frente de todo mundo. Pegou pesado e tudo mais. Zinha encara João Pedro e fala: foi pouco, aquele maldito devia ter ouvido muito mais que isso. Isso sim. Morena puxa o rosto de Zinha para fazer a menina olhar para ela e responde: não fique alimentando esse ódio, minha filha. As coisas são como são, não é culpa de ninguém. Zinha fecha mais ainda o rosto e vai em direção ao seu quarto sem falar com ninguém. Deocleciano e Morena se olham preocupados e o peão diz: ela sempre teve essa implicância e isso só vai piorar tudo. Eu vou lá na casa do coronel para ver o que aconteceu e já volto. Deocleciano se despede de Morena e João Pedro e caminha até a casa do coronel. Ao chegar na casa de Zé Inocêncio, Deocleciano encontra o coronel e Zé Augusto na sala. Ele aproveita a oportunidade e diz: eu soube que Zinha veio aqui e falou um monte. Queria pedir desculpa pelo comportamento dela. Ela ainda sente muita falta do pai e quer arranjar um culpado para tudo isso. Zé Augusto passa a mão na cabeça sem graça com toda a situação e responde: que isso, Deocleciano? Não precisa se desculpar de forma alguma. Zinha tá certa em me tratar desse jeito. Eu mereço. Zé Inocêncio franze a testa confuso com o que acabou de ouvir e pergunta: que isso, Zé Augusto? Merece por quê? Posso saber? Mas antes que Zé Augusto possa responder, um homem chama Zé Inocêncio de patrãozinho do lado de fora da fazenda, pegando todo mundo de surpresa. O coronel encara Deocleciano e Zé Augusto e fala: oxe, patrãozinho? Tem muito tempo que não me chamam assim, e só você e Jupará que faziam isso. Deocleciano concorda com a cabeça e Zé Inocêncio corre até a porta para ver quem é, e é acompanhado do peão e de Zé Augusto. Ao chegarem na porta, os três arregalam os olhos ao verem quem é o homem que estava chamando. Zé Inocêncio diz, chocado: não é possível? É você mesmo? O homem se aproxima da porta, enquanto os três continuam olhando e quase caem para trás de tanto susto ao ver que o homem é Jupará. Jupará entra na fazenda
e diz: vocês não me reconhecem mais? Sei que faz muito tempo, mas tô de volta. Zé Inocêncio e Diocleciano se emocionam ao ver que o amigo não morreu como pensavam e correm para abraçar Jupará, enquanto Zé Augusto continua encarando o homem completamente paralisado. Diocleciano diz, emocionado: meu Deus, Jupará, nunca pensei que fosse lhe ver de novo nessa vida. O que aconteceu, homem? Quando Jupará vai responder, Inácia chega na sala e leva um susto ao ver Jupará vivo. Ela também se emociona e corre para abraçar o amigo de longa data. Zé Inocêncio limpa as lágrimas que escorrem de seus olhos e diz: misericórdia, Jupará, ainda não consigo acreditar numa história dessas. Como você não morreu? Por que sumiu tanto tempo? Jupará desvia o seu olhar do coronel para Zé Augusto e fala: eu só sobrevivi por causa de um verdadeiro milagre. Só isso explica não ter morrido naquele momento. Mas Zé Augusto também tem parcela de culpa na minha quase morte. Zé Augusto arregala os olhos petrificado e começa a negar com a cabeça desesperado. Diocleciano, Inácia e Zé Inocêncio ficam chocados ao ouvir Jupará falar de Zé Augusto. E o coronel pergunta: como assim, Jupará? O que foi que o meu filho fez com você? Zé Augusto se desespera ainda mais ao perceber que tudo que escondeu durante todos esses anos está prestes a vir à tona agora, e que seu pai vai descobrir seu pior segredo. O médico diz, quase gritando: não, Jupará, por tudo que é mais sagrado, não fale nada a respeito disso. Não vou suportar que todos saibam a verdade. Zé Inocêncio interrompe o filho e fala: mas que história é essa? Agora eu faço questão de descobrir a verdade. Jupará, pode falar. Por favor, não me esconda nada. Jupará olha para Zé Augusto com decepção e responde: Zé Augusto tinha dito que o que eu tinha não podia ser operado, mas ele me operou sem contar para ninguém. Queria tentar salvar minha vida para depois de sair dizendo que fez um milagre. Mas ele cometeu um erro durante a cirurgia que quase me matou de verdade. Zé Augusto sente as lágrimas escorrerem em seu rosto e coloca as duas mãos na cabeça desesperado, enquanto diz: não fala isso, pelo amor de Deus. Jupará ignora o pedido do médico e continua a dizer: por causa disso que eu fiquei internado em Ilhéus durante uns meses e acordei sem me lembrar de nada. Os médicos de lá cuidaram de mim e minha memória foi voltando aos poucos. Mas se eu fui dado como morto aqui, deve ter sido por causa de Zé Augusto. Zé Augusto se desespera mais ainda e fala quase gritando: eu queria ter salvado, Jupará. Esse foi o maior trauma da minha vida. Foi a partir daí que comecei a perder o gosto pela medicina. Não era pra nada disso ter acontecido. Zé Inocêncio, Diocleciano e Inácia ficam chocados com o que acabam de ouvir. O coronel olha para o filho decepcionado e diz: não tô conseguindo acreditar numa história dessas. Por que você não falou nada, Zé Augusto? Que raio de médico é você? Zé Augusto olha para o pai com lágrimas nos olhos e responde: eu tava desesperado, painho. Queria que você se orgulhasse de mim, mas fiquei tão nervoso na hora que acabei errando. Mas não era para ter sido assim. Jupará interrompe Zé Augusto e diz: mas esse erro custou bons anos da minha vida, Zé Augusto. Diocleciano coloca a mão na boca, chocado com o que acaba de ouvir, e fala: então quer dizer que Zinha estava certa esse tempo todo? Ela sempre dizia que Zé Augusto era culpado disso tudo. E era mesmo? Zé Inocêncio fica mais decepcionado com o filho e fala: meu Deus do céu, que horror! Você é a maior decepção da minha vida, Zé Augusto. A maior. Zé Augusto chora desesperado e sai da fazenda correndo, falando que a sua vida acabou. Inácia fica com tanta dó do rapaz que vai atrás dele para tentar amenizar a situação. Jupará diz que não quer acabar com a raça de Zé Augusto por causa disso, e afirma que a única coisa que quer no momento é poder recuperar o tempo perdido ao lado dos amigos e Zinha.
Mas Deocristiano diz que vai levar o amigo até a menina, porém vai precisar preparar todo mundo para essa história antes. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.